Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a revisão de espelhos planos. Nessa primeira parte eu vou focar em algumas definições que vai nos ajudar futuramente, certo? Não só em espelhos planos, mas espelhos esféricos e também em lentes, tá bom? Primeiramente, deixa eu passar aqui o slide bonitinho. Generalidades sobre sistemas ópticos. Como a gente vai começar estudando espelhos, a gente vai estudar os sistemas refletores, que são superfícies polidas de um corpo opaco e com alto poder de reflexão. Olha, o espelho, eu acredito ter dito em outra aula, mas o fundo do espelho ele é bem opaco, ele tem um alto poder de reflexão, certo? Já os sistemas refratores é o quê? Dois meios transparentes separados por uma superfície regular, um dióptro, o que é? É uma piscina calma com o ar. Ali forma uma coisa plana, por exemplo, e a gente tem uma refração da luz, certo? Ela muda de velocidade, essas coisas que eu disse nas aulas anteriores. Bons exemplos de refratores são lentes. Sim, quem usa óculos, a gente está vendo não a luz emitida pelo objeto de fato, como eu vou explicar adiante. A gente está vendo uma imagem que passa pela lente, tá bom? E prismas também tem esse mesmo princípio. Também eu tenho que deixar claro o seguinte, pincel de luz. Não sei se eu dei muito bem sobre isso na aula anterior, mas vou reforçar aqui, caso eu tenha dado. A gente tem o feixe de luz, que é o quê? Esse conjunto aqui de raios de luz. A gente tem um raio de luz, tá vendo? Esse aqui, se a gente apagasse essa parte todinha aqui, deixar só essa aqui, seria um raio de luz. E a gente tem um pincel de luz. Pincel de luz acontece quando a gente pega e limita o tamanho do feixe de luz. É um intermediário. Por exemplo, a gente tem um conjunto de 10 raios, mas a gente pode utilizar um raio unitário, aí a denominação seria raio mesmo, ou a gente poderia usar um pincel, que seriam, por exemplo, entre 1 e 10 raios. 8 raios, por exemplo, certo? Isso seria um pincel de luz, tá bom? Ponto objeto. Relativamente a determinado sistema óptico, chama-se ponto objeto o vértice do pincel luminoso incidente. Isso aqui seria um ponto objeto, porque ele emite luz, tá? Se a gente pegasse isso aqui e fosse um sistema óptico, e aqui fosse o início do pincel, como é de fato, aqui a gente tem um ponto objeto emitindo luz, tá? Note nas demonstrações a seguir que a luz incide no sistema óptico. Vamos voltar aqui, eu vou usar depois as demonstrações bonitinho. Mas olha, a luz está incidida nesse sistema, tá? Ele não emerge do sistema, ele incide nesse sistema. Essa parte é bem importante e eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, tá bom? A definição de ponto-objeto é comparada ao sistema óptico determinado pela questão. Se a gente tivesse aqui outro sistema óptico, aliás, desculpa, se a gente selecionasse esse ponto aqui em relação a esse sistema óptico, ia ser diferente de um ponto-objeto. Eu vou explicar melhor depois, tá bom? Ponto-objeto real é o vértice de um pincel incidente divergente, sendo formado pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Relativamente ao S1, temos um ponto-objeto real, tá? Vamos lá, a gente tem que estudar esse sistema. A gente vai pegar e notar o seguinte, esse aqui vai ser o nosso sistema de estudo. A gente tem aqui um vidro, um espelho, na verdade um vidro, certo? Um obstáculo da luz, tá bom? Então a gente tem aqui uma vela, um feixe de luz, um pincel de luz. E a luz vai bater aqui. Vocês estão vendo aqui que em relação a esse sistema óptico aqui, a luz sai desse ponto de origem, aqui. Deixa eu ver se dá para selecionar aqui bonitinho. Só um minuto. Desse ponto aqui e vai nesse sentido. Tá? Isso é importante. Eu quero que vocês considerem um ponto, sim, um ponto matemático, por exemplo.
não uma vela literalmente, mas a gente tem que classificar como um ponto. A gente não sabe se é imagem, não sabe de nada. A gente sabe que esse ponto especificamente, ele vai sair daqui, ele está aqui, os raios vão ser emitidos, tá bom? Incidindo aqui. Eles vão incidir no sistema óptico. Essa parte que eu quero que vocês lembrem principalmente, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Opa, peraí, que tivemos um problema técnico agora. Pronto, deixa eu ver se vai, foi. Ponto objeto virtual. É o vértice de um pincel incidente convergente, sendo formado pelos cruzamentos dos prolongamentos dos raios de luz. Eu tinha muita dificuldade de entender isso, tá bom? Nesse sistema óptico aqui, a gente tem, por exemplo, um espelho aqui, supostamente. Não vou usar como espelho, mas eu vou usar como uma fonte de luz que converge para esse ponto. Tá bom? Só que vamos supor o seguinte. Esse ponto aqui, esse sistema óptico, ele é opaco. Se a gente prolongasse os raios de luz aqui, tá bom? A gente ia encontrar, eles iam convergir bem aqui. Aí a questão vai perguntar, o que diabos é esse ponto? É um ponto objeto real, virtual, impróprio? Bom, ele vai ser virtual, tá bom? Porque ele é como se formasse a gente tem que realmente forçar na hora de estudar que ele está prolongando esses raios, tá bom? Isso é importante, a gente vai ver adiante em aplicações, questões, tá bom? Ponto objeto impróprio. Esse é o mais de boas. Vamos supor o Sol. Aí ele manda vários raios, feixes paralelos entre si. E supostamente eles se encontram no infinito. A definição é que está no infinito, chega do infinito, vai para o infinito. Isso é parte matemática da coisa. Mas enfim, a questão é, notem que ele incide no sistema óptico 3. Tá bom? Olha ele incidido, olha o sentido do raio de luz. No estudo a gente vai chegar e ter que analisar isso. Esse raio aqui está chegando aqui, nesse sistema óptico, está incidindo o raio de luz. Como é o nome que eu usei bem bonitinho? É incidido mesmo, né? Enfim. Mas eu quero que saísse muito na cabeça porque, pelo menos eu, nunca tive uma aula sobre isso. E sempre tive muita dificuldade de estudar sobre esses assuntos. Por isso que eu até decidi fazer uma parte específica só para isso na aula. Ponto imagem. Relativamente a determinado sistema óptico, chama-se ponto imagem o vértice do pincel luminoso emergente. Note nas demonstrações a seguir que a luz emerge do sistema óptico. A definição do ponto imagem é comparada ao sistema óptico determinado pela questão. Ponto imagem real é o vértice de um pincel emergente, convergente, sendo formado pelo cruzamento efetivo dos raios. Gente, se lembra que eu falei nesse exemplo aqui, que ele converge aqui nesse exemplo, certo? A gente vai pegar e fazer o seguinte. Aqui a gente tem um ponto imagem real, o raio de luz está incidindo aqui, tá emergindo aqui, tá bom? É o que a gente tem. Deixa eu pensar um exemplo bem legal aqui. Enfim, eu vou falar mais daqui a pouco, mas enfim. Mas eu quero que vocês notem o seguinte, o sentido do raio em relação a esse ponto, tá? O sistema óptico, o raio está batendo aqui de alguma forma, não sei se é daqui ou se está refletindo aqui, mas ele está formando uma imagem real. É importante, eu quero que vocês lembrem que a gente pode formar imagens, projetar imagens reais, tá bom? Imagens virtuais, a gente não pode ser projetada em um teclado, certo? No caso, isso é o mesmo caso da câmera escura, por exemplo,
e outros exemplos que eu vou citar adiante. Ponto imagem virtual. É o vértice de um pincel emergente divergente sendo formado pelos cruzamentos dos prolongamentos dos raios de luz. Certo. A gente tem esse ponto aqui. Ele vai perguntar assim na questão. O ponto específico admite qual classificação em relação ao sistema óptico de número 5. Os raios de verdade eles vão estar emitindo aqui, ó. Isso aqui não existe, supostamente. Isso aqui seria um estudo. Peço perdão aqui, que eu não sei se sai no áudio. Mas isso aqui a gente vai estudar como se fosse... deixa eu pensar melhor na resposta aqui. No caso do espelho, né? Aqui é a imagem. A gente vai ter que pegar a ideia de espelho, imagem virtual mesmo. Aí o raio de luz ia estar batendo aqui, ia estar refletindo. Mas se a gente prolongasse o raio de luz, ia estar bem aqui. Esse raio aqui, esses feixes aqui, eu estar aqui, tá bom? No caso, é isso mesmo. Aí o mais de boa também nessa parte, ponto imagem próprio. É vértice de um pincel emergente cilíndrico, estando situado no infinito. Eu não sei se eu tenho... Enfim, é um vidro, certo? A gente coloca um vidro aqui, a gente bota um vidro no meio do Sol. O ponto objeto impróprio vai estar passando por aqui, mas a imagem vai estar passando por aqui. Ok? Agora vamos estudar esses sistemas. As questões vão perguntar assim. O que é isso aqui em relação ao sistema óptico A, B, C? Tá bom? No ponto 1, a gente tem um ponto objeto real. Por quê? Veja que ele emite o raio de luz para esse sistema aqui. Tá bom? Ponto 2. Ele quer saber em sistema óptico A. Aqui vai ser um ponto imagem real. Por quê? Tá vendo aqui que a gente não tem que prolongar os raios de luz? Ele realmente vai. Ele não vai por necessidade da gente. É um sistema. Aqui ele não reflete, ele não é espelho. Então ele vai convergir até o ponto 2, formando uma imagem real. Ok, o ponto 2 em relação ao sistema óptico B, o que ele é? Ponto objeto real. Por quê? Lembre que ele vai estar emergindo. É difícil dissociar a ideia de imagem e objeto, porque a gente pensa que sempre que é as mesmas coisas, né? Mas não. Prestem atenção, porque essa classificação todinha em relação a sempre a um sistema óptico. Não ficava claro para mim quando eu estava sendo estudante de cursinho. Tá bom? Eu acho que nenhum professor chegou para mim e explicou isso dessa forma. Eu passei realmente um dia tentando explicar da melhor forma possível e eu sei que não vai ser nem a melhor, mas isso vai ajudar vocês bastante caso vocês assistam, façam um exercício legalzinho, tá bom? E por último, esse ponto 3 aqui. Esses raios aqui, esse primeiro e esse segundo, ele está emergindo do ponto do sistema óptico B. Se ele está emergindo, ele vai ser uma imagem, certo? Se ele é virtual, a gente pode pegar esse prolongamento aqui do raio e encontrar em um ponto específico. O ponto específico vai ser esse ponto 3, certo? Por último, a gente vai estudar esse sistema óptico que é formado de lente, espelho e esses pontos. Sol, ponto 1, ponto 2. O Sol é considerado ponto porque ele está no infinito e de lá surge infinitos raios que chegam de forma paralela até aqui. Essa parte vocês vão saber melhor na geometria analítica com a Paulinha, certo? Aí peçam para ela explicar essa parte que ela vai explicar bem direitinho. Eu sou péssimo com essa parte de geometria analítica. Pois bem, a gente está aqui, ele vai se comportar impróprio. Vejam que ele incide os raios, os feixes, paralelamente em relação ao sistema óptico lente, tá bom? Por isso ele é considerado impróprio. Ponto objeto impróprio.
Lembre-se que é objeto porque ele incide aqui, certo? Vamos estudar agora o ponto 1. Primeiramente, em relação à lente. A gente vai fingir que não existe esse espelho e estudar o caso, certo? É formado um ponto imagem real. Esses raios aqui, eles vão incidir bem aqui. A gente tem que supor que não tem esse espelho. Ele vai se comportar, esse ponto 1 aqui, como um pincel emergente convergente, certo? O ponto 1 em relação ao espelho vai se comportar como um ponto objeto virtual. Ok? Virtual porque em relação a esse espelho ele vai ser prolongado os raios. E objeto porque ele vai estar incidindo nessa direção aqui. Tá bom? A gente tem que supor como se estivesse indo nessa direção. Ok? E formando supostamente o ponto 2. É importante frisar isso também. Por último, o ponto 2 em relação à lente. Ele não tem uma classificação, porque supostamente, se não tivesse esse espelho, não ia existir esse ponto 2. Mas tem um espelho, então a gente tem que classificar esse ponto 2 como uma imagem desse ponto 1. Olha, se aqui a gente está pegando um ponto objeto virtual, porque é prolongamento aqui, então a gente vai ter um ponto imagem real, porque é como se ele estivesse sendo o oposto do ponto imagem. Não é bem a definição mais científica, mas eu quero que vocês tentem também exercitar esse raciocínio, porque não é tão cobrado no vestibular, mas vai te ajudar muito em lente, e essa parte é mais cobrada no vestibular sim, da lente, não em definir ponto objeto, tanto que foi até difícil achar as questões disso, mas vai ficar uma questão na UVA, não sei se vocês fazem muita UVA mesmo, ou o S, mas na US caiu, por exemplo. Então ele vai se comportar como ponto imagem real em relação ao espelho. Real porque ele vai estar emergindo os raios de luz aqui, certo? Ele vai estar emergindo. O ponto imagem 1 vai estar incidindo os raios de luz, supostamente, formando o ponto 2. Ok? E é isso, pessoal. Desculpa qualquer coisa. Eu sei que é muito difícil essa parte. Tanto que eu reservei essa primeira parte somente para vocês tentarem entender isso. Se tiver muito exercício na apostila, como não tenho acesso, dê uma praticada, procure mais questões na internet, porque vale a pena. E é uma matéria que eu tinha muita dificuldade de entender. Tá bom? E desculpa qualquer coisa aí. Minha ideia é ajudar vocês. Tá bom? Um abração a todos.